Bom, JR, a realidade é que a maioria dos investidores perde dinheiro no mercado de ações e existem três razões muito simples pelo qual isto acontece. Por isso, queres saber quais são essas razões? Não saias aí. What we do here is go back. Se o teu objetivo é ser um stock picker, ou seja, escolher ações individuais, tu tens dois objetivos base. Um é vencer a inflação, ou seja, tu queres que os teus retornos sejam maiores que a inflação. A inflação faz as coisas ficarem mais caras e faz o teu dinheiro valer menos. Ou seja, tu queres que os teus investimentos ganhem mais, pelo menos, mais valor do que o valor que desceu a inflação. E o segundo objetivo é fazer com que os teus retornos sejam maiores que os retornos do mercado. Porquê? Porque senão mais te valia investir simplesmente no mercado geral e não teres o trabalho de estás a analisar empresas individualmente. Mas 90 e tal por cento dos investidores, cerca de 99% dos investidores, não consegue estes dois objetivos por três razões muito simples. Ou pelo menos três razões muito simples. E a verdade é que até a maioria das pessoas que tira cursos de gestão e de economia tem este problema. E a primeira razão pela qual isto acontece é o facto da maioria das pessoas investir de forma extremamente especulativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a maioria das pessoas olha para as métricas mais comuns que se utilizam para analisar uma ação, tal como o P/E ratio, price to sales e um monte de outras métricas que existem para te dizer se as ações estão sobrevalorizadas ou subvalorizadas. Mas olhar só para estas métricas não quer dizer nada. Estas métricas sem contexto nenhum não significam absolutamente nada. E para perceberes isto melhor, pensa na compra de uma casa. Tu não irias simplesmente passar na frente de uma casa, olhar para ela, ver o preço pelo qual ela está à venda e dizer vou comprar ou não vou comprar. Porquê? Porque tu tens que entrar dentro da casa, ver como é que está o interior, ver como é que está o estado da instalação das canalizações, das instalações elétricas, da mobília, se tem mobília, se não tem mobília. Tens que analisar a área em que a casa está inserida, analisar a vizinhança, analisar um monte de coisas antes de ver se a casa realmente vale a pena. E tal como uma casa, não estás simplesmente a comprar uma ação, estás a comprar um pedaço de uma empresa. Ou seja, estás-te a tornar dono dessa empresa. E se és dono de uma empresa, tu tens de conhecer a empresa o mais profundamente possível. Tu tens de conhecer a empresa tal como se fosses o dono. Se queres investir na Tesla, tu tens de conhecer tão bem a Tesla como Elon Musk. E essa informação é pública, ou seja, está à tua disposição e está lá por alguma coisa Dá para ter um entendimento geral de uma ação em algumas horas? Sim, mas ter um conhecimento aprofundado de uma empresa até ao ponto de poderes realmente investir nela e saberes ao certo se o preço pelo qual ela está à venda no mercado de ações é alto ou baixo, demora às vezes semanas ou até meses, dependendo da empresa até pode demorar anos. Se a empresa for estupidamente complexa, pode demorar anos até conseguir perceber realmente a empresa ao ponto de conseguires perceber se ela está sobrevalorizada ou subvalorizada quando olhas para o preço que ela está no mercado das ações. Ou seja, sim, não deves ignorar as métricas utilizadas pelos analistas para saber se as ações estão subvalorizadas ou não, mas isso só não chega. Tens que conhecer a tecnologia que a empresa usa, tens que conhecer as pessoas que trabalham na empresa, que mandam na empresa, tens que conhecer quem são os clientes da empresa, quais são os objetivos da empresa, ou seja, tudo o que conseguires conhecer da empresa, tu tens de conhecer. E o problema é que, na verdade, a maioria das pessoas não faz isto. A maioria das pessoas olha simplesmente para as métricas e diz tenho um PI alto, um PI baixo, e está bom. E isto só não chega para nada. Isso é a mesma coisa que ir ao casino. E o segundo erro, que é bastante comum também, e que está agora a aumentar com o facto de estarmos na era da internet e do YouTube e de haver um monte de gente a falar sobre isto na internet, é o facto das pessoas se apoiarem demasiado na opinião dos outros. Comprares uma ação porque determinada pessoa comprou uma ação é uma estupidez enorme. Porquê? Porque pessoas diferentes estão em alturas da vida diferentes, têm objetivos diferentes de vida e 99,9% das vezes essas empresas que essas pessoas compram não se vão adequar ao teu portfólio. Pensa nisto assim, uma pessoa jovem não vai comprar o mesmo tipo de ações que uma pessoa de idade. Uma pessoa que queira ser multimilionária ou multibilionária não vai comprar as mesmas ações que uma pessoa que quer simplesmente ter uma boa casa e um bom carro. Uma pessoa que tenha muito dinheiro não vai comprar o mesmo tipo de ações que alguém que tem pouco dinheiro. Se tu tiveres pouco dinheiro, tu estás na tua fase de crescimento, tu queres
tu tens que arriscar mais, tu tens que investir em ações de crescimento. Se tiveres muito dinheiro, tu vais querer investir em ações mais seguras, com menos risco, o que significa menos potencial. Fora o facto de que a maioria das pessoas tem interesses por trás quando te estão a dar algum conselho. Pensa mais uma vez no exemplo da casa. Se tu fores falar com um agente imobiliário e ele te disser: você compra esta casa por 120 mil euros e todas as casas aqui à volta estão a vender por 200 mil ou mais. Tu não vais simplesmente ouvir isto e comprar a casa só porque o gajo está a dizer isto, certo? Tu vais, ok, tu recebes essa informação. Que informação dramática. Ou seja, tu recebes essa informação, mas depois vais investigar a ver se isso é verdade. Não vais simplesmente comprar porque aquela pessoa te disse isso, porque tu sabes que aquela pessoa é tendenciosa naquilo que te está a dizer, ou é potencialmente tendenciosa naquilo que te está a dizer. E quando compras uma ação, uma empresa, é a mesma coisa. Tu não vais comprar uma ação simplesmente porque eu te estou a dizer. Se fizeres isso, está errado. Tudo errado. Não deves fazer isso. Ou eu ou qualquer youtuber, por melhor que ele seja, ou qualquer investidor. Por exemplo, há muitas pessoas que, mal o Warren Buffett compra determinada ação, as pessoas compram essa ação logo. E isso é uma estupidez, porque o Warren Buffett tem bilhões. A maioria das pessoas não tem esses bilhões todos. Ou seja, o Warren Buffett tem 90 e tal anos, ou acho que fez 90 anos no outro dia. Ou seja, não tem o mesmo tipo de vida, o mesmo tipo de portfólio que tu deves ter. Não pode arriscar tanto, não pode investir em empresas muito pequenas. O tipo de investimentos dele é completamente diferente do tipo de investimentos que se adequam à tua vida. E infelizmente este é um erro que leva muitas pessoas à ruína e a deixarem completamente o mercado de ações de lado. Mal começam a perder dinheiro ou não obtêm os retornos que estavam a imaginar que iam obter ao entrar no mercado de ações. E isto é uma boa entrada para o terceiro erro, que é o simples facto das pessoas não investirem tempo suficiente no mercado de ações. Investir é um jogo de longo prazo. Quando eu digo longo prazo, não é 1 ou 2 anos, é 10, 20, 40, 50 anos. O objetivo de investir é cresceres a tua riqueza. Quando realmente já tens algum tipo de riqueza relativamente grande, aí sim deves assegurar essa riqueza, e essa riqueza vai-te gerar dinheiro através de dividendos ou da venda de ações, que te vai permitir continuar a investir e a manter aquilo que tens e pagar todas as tuas despesas e permitir que tu vivas sem teres que trabalhar e trocar horas por dinheiro. Ou seja, investir tem fases. E essas fases levam tempo, quer tu queiras, quer não. Se alguém te disser que podes ficar rico em menos de 3 anos, está-te a mentir ou é burro. É um burro, autenticamente. É só pensar nisto desta forma. Se tu investires 10 mil euros agora a 10% de retorno ao ano e esperares apenas 10 anos, tu vais ter cerca de 25 mil euros. Mas se tu esperares 40 anos, vais ter mais de 450 mil euros. Se isto não te servir para te entusiasmar, eu não sei o que é que pode fazer tal coisa. E estes 3 erros que eu te disse ao longo deste vídeo são literalmente as razões mais importantes, as principais razões que fazem com que a maioria dos investidores realmente percam dinheiro ou não consigam sequer ter retornos superiores à inflação ou ao mercado de ações. Porque em investimentos tu tens apenas 2 armas para conseguires crescer e diminuir o teu risco, que é diversificação ou conhecimento. E se o teu objetivo for diversificar, mais vale estar quieto e não teres este trabalho todo de investir, porque se tu fechares os olhos e escolheres 50 ações ou 100 ações ou calhas, vais ter mais ou menos o mesmo retorno que o mercado das ações, ou seja, 8 a 10% ao ano. Ou seja, não precisas estar a ter o trabalho de investigar ações. Mas se quiseres ultrapassar o retorno do mercado, vais ter que investir num número pequeno de ações, mas vais ter que conhecê-las muito mais a fundo. Ou seja, conhecimento, controle emocional e uma visão de longo prazo, consistência, são as coisas mais importantes em investimentos, e a maioria das pessoas simplesmente não tem isto. Trata de não cometer estes erros e vais ver que daqui a 10, 20 anos vais ter uma vida bastante superior à que tens agora. Principalmente a parte do tempo. Tempo é mesmo importante no mercado das ações. E a maioria das pessoas, mal começa a ver lucros, agarra no dinheiro e vai gastá-lo em coisas que não geram dinheiro. Agora tenho dinheiro para comprar o carro que queria, vou comprar o carro. Por isso já sabes, controla-te, aprende o mais que podes, e antes de ir embora, deixa aí um like, subscreve e por favor partilha estes vídeos para ver se o canal cresce uma vez por todas. Beijinho e portem-se bem. What we do here is go back. Loud.